Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de português e literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre a redação da UERJ, mais precisamente sobre como fazer os parágrafos de argumentação da redação da UERJ. Para assistir a esse vídeo aqui, antes você tem que ter assistido aquele vídeo que eu falo sobre os parágrafos de introdução, sobre as diversas possibilidades de parágrafos de introdução e também um vídeo com possíveis temas para a redação da UERJ, certo? Então vamos lá falar sobre vários modelos de parágrafos de argumentação para a UERJ. Parágrafos de argumentação, dois ou três deles. Primeiramente, o primeiro deles, exposição de razões. Vai depender muito de como você elaborou seu parágrafo de introdução, como eu já disse, como foram seus argumentos lá. Se você colocou dois argumentos, dois parágrafos de argumentação. Se colocou três parágrafos de argumentação. Você vai desenvolver aqui aqueles argumentos que você deu uma espécie de pincelada lá no iniciozinho. Logo depois, causa e consequência. Vai depender muito do tema, certo? Lembrando, o tema da redação da UERJ é uma pergunta acerca do livro que foi lido, né? O livro traz alguma questão polêmica, traz alguma problematização, beleza? Diante disso, você vai pensar quais são as causas dessa polêmica, quais são as consequências dessa polêmica, sempre fazendo analogias com a realidade. A UERJ tem trazido bastante isso nos últimos anos, analogias, referências claras à nossa realidade. Logo depois, dedução e indução. O que é dedução? Quando você parte de uma situação geral e vai para uma particular, e a indução, quando você vai de uma particular para uma geral. Pensa, por exemplo, na situação de alguns personagens do romance Não Me Abandones Jamais, da Ruth, do Tommy, da Cat Hate. Como, a partir da situação deles, a situação específica de cada um deles, a gente pode observar e analisar melhor o todo, né? Situações, digamos assim, mais abrangentes. Logo depois, você pode fazer um contra-argumento também, certo? Você vai entender melhor isso se você tiver já um tema em mente, digamos assim. Escolha um dos temas que eu sugeri lá como possíveis temas para essa redação da UERJ para você pensar melhor nisso. Como assim um contra-argumento? Você pode falar que o senso comum diz não sei o quê, mas na verdade a coisa toda funciona de um outro jeito, certo? Você pode falar também que nem é o senso comum. Muitas vezes certos argumentos mais superficiais, defendidos pela massa, que muitas vezes defende o absurdo, e você pode contra-argumentar, você pode desqualificar, mas lógico que com classe, esse argumento, beleza? Depois você pode comparar e contrastar a situação também. Por exemplo, observa lá, um dos temas que eu sugeri naquele vídeo de possíveis temas é falar por que umas pessoas se sentem superiores em relação às outras. Você pode comparar isso de que maneira? Você pode fazer uma menção ao livro O Mandarim de Eça de Queiroz. Você pode fazer uma menção ao conto Pai contra Mãe de Machado de Assis, comparando essas três obras, tá vendo? Dá para fazer algumas leituras bem interessantes. Depois também, né, apesar dessa distopia, desse romance, desse livro Não Me Abandone Jamais, já ser uma situação tanto quanto absurda, né, inimaginável na sociedade, mas estamos vivendo épocas de absurdas. O livro mesmo se coloca, o contexto do livro mesmo se coloca numa era pós Segunda Guerra Mundial. Então, você pode reduzir o absurdo. Como assim? Pensar naquela situação um tanto quanto absurda e pensar, né, como a nossa realidade muitas vezes tem certos absurdos, mas que as pessoas enxergam determinada lógica, certo? Olha só isso, o livro fala lá sobre a questão da doação de órgãos. Aí a gente pensa, pô, será que seria justo daqui a pouco a gente observar órgãos humanos sendo vendidos no supermercado, sendo vendidos no Mercado Livre? Quem lê o livro pode estar entendendo muito bem, perdão, isso que eu estou falando. E por último aqui, a metaforização, certo? Como assim a metaforização? O livro é um tanto quanto literal, né? Enquanto essa questão da doação de órgãos, pelo menos que eu falei no exemplo anterior, parece um pouco mais hipotética, digamos assim. Mas você pode pensar em metaforizações para pensar essa questão. Muitas vezes a gente faz menção ao mundo animal, como certas coisas são aceitas no mundo animal, mas não são aceitas quando a gente faz esse paralelo com a humanidade. Lógico, né, a gente já está meio que fugindo da metaforização, indo para a questão lá da comparação e contraste, mas vale a pena pensar nisso também, certo?
fazer essa relação, essa metaforização do homem com o animal, uma animalização, né, que muito se aproxima de uma figura de linguagem, beleza? Espero aí que você tenha curtido as possibilidades. Aproveita e me diz aí nos comentários de onde você é no Rio de Janeiro, qual curso você pretende fazer na UERJ, esse tipo de coisa. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.